Tu sabe Caramba. que uma coisa que está começando a virar tendência nessa onda de true crimes é o próprio criminoso contar a sua própria história. O documentário sobre Elise Matsunaga na Netflix que se chama Elise Matsunaga era uma vez um crime. Sim. Não sei se você Não, assistiu. minha mulher assistiu e eu fiquei com medo porque ela ficava assistindo e me comentando as coisas, Então, assim. é um documentário que foi idealizado pelos advogados da Elise. Caramba! Começou no escritório, a ideia de fazer um documentário para ela contar a versão dela começou no escritório do advogado Luciano Santoro, que aliás é um grande colaborador, me ajudou muito, que é advogado da Elise Matsunaga. Ele bolou o projeto e ofereceu para uma produtora, a produtora Que aceitou. estranho. Assim, eu não tenho nada contra, eu quero saber o que o criminoso tem a dizer. Sabe, eu não acho que o criminoso tem que ficar num lugar Que ele não que tenha. não tenha o Não, poder de também. fala. É isso que eu queria. Se você for alertado, ó, vai assistir o documentário da Elise, é ela falando diretamente para a câmera. Ela produziu o documentário para se comunicar com a filha. A filha foi tirada dos braços dela depois que ela matou o marido, e agora ela quer se aproximar da filha. Então ela fez o documentário para a filha. Então, assim, se você ele não é, eu quero até aproveitar e fazer uma correção. No catálogo da Netflix, ele não tá com a etiqueta de documentário, ele tá com a etiqueta de minissérie. Ah, é? É, e você sabe que isso muda muita Com coisa. Então certeza. não vá esperando uma coisa equilibrada. É ela falando dela sobre o que aconteceu. E tem um aviso no começo Não, só é você ler lá. Quando você entra no catálogo, tá lá. Elise Matsunaga era uma vez um crime, minissérie. Não, mas deveria ter uma coisa falando, explicando isso que você tá me falando, que eles produziram, que é uma versão dela, alguma Aí coisa, é né? bastidor, né? É. Aí é bastidor. E aí eu já, enfim, eu não acho necessário. Mas as pessoas sacam. As pessoas É que eu não sacam. assisti, dá pra sacar. Então, dá pra sacar. Ela fala no início que ela tá Ah, tá. fazendo que ela tá falando diretamente pra filha. Entendi. Tanto que a advogada da família Matsunaga, a Patrícia Cadice, ela aparece no documentário e ela diz: olha, se ela tivesse fazendo isso pela filha, ela nem participaria desse programa. Porque, tipo, é um absurdo ela se comunicar com a filha de forma pública, usar É. Mas aí também, aí só voltando, se você colocar o documentário na devida prateleira, olha, não é documentário, é um programa, uma peça de defesa, aí eu acho que a pessoa não se sente enganado. Tem um outro seriado na Netflix chamado Amanda Knox, que é uma americana que ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Aí acabaram assassinando a colega de quarto dela. E ela foi acusada e condenada pelo crime. Só que aí ela sempre jurou que era inocente, ela enfrenta o tribunal, enfrenta as cortes superiores, aí a sentença acaba sendo anulada. Só que assim, quando na primeira cena você vê uma mulher muito bonita, você acha até que é uma atriz, que tá lá, ela olhando, falando, olhando para a câmera, ela diz: olha, você vai assistir a minha história aqui, você vai ver que eu fui condenada não pelo que supostamente eu fiz, mas pelo que eu sou. Por quê? Porque ela é uma mulher, era uma mulher que gostava de sexo, ela dizia que gostava de fazer sexo a três, e isso dava a ela uma. Você sabe como as pessoas julgam, Claro. né? Você não julga só o que você fez, você é julgado pelo que você é também. É. E isso parece que era um componente a mais, assim, para criminalizar ela. Caramba. Então, assim, é uma peça igual o programa da Elise Matsunaga. E estão vindo muitos nesse sentido. Do criminoso olhar para a câmera e dizer: olha, eu fiz isso, eu fiz por aquilo, eu fiz por aquilo outro. Então, você acha que tem que ter um limite ou todo mundo faz o que quiser e tal? O que que você acha nesse ponto? Eu acho que você não pode cercear o direito da pessoa contar a história dela, E se ela independentemente. mentir, ela inventar uma história, fica pra gente ir atrás? O que que você acha? Eu tô falando porque eu não pensei sobre isso ainda, também não tenho uma opinião. Você sabe que o livro sobre Elise Matsunaga, ele abre com um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado A Verdade. Chamado, na verdade, nem é A Verdade, é Verdade. Verdade. Esse poema aqui responde muito a sua pergunta. Que não é difícil você chegar à verdade. É. É difícil. O resumo desse poema é o seguinte:
as pessoas estavam em busca de uma verdade para um fato qualquer e disseram: olha, a verdade está dentro desse quarto aqui. Você abre essa porta, entra, veja a verdade, saia de lá e conte qual é a verdade pra gente. Só que só podia entrar uma pessoa por vez. Então a pessoa entrava, via a verdade e saía. Aí entrava o próximo, olhava a verdade e saía. Depois, as pessoas, do lado de fora, as pessoas viam que as verdades não eram iguais, Não batia. não batiam uma com a outra. Então aí eles concluíram que cada um via a verdade conforme seu capricho, Sua bagagem seu cultural, umbigo. né? Não, é conforme seu interesse mesmo. Não, e também o que É mais ou menos assim, a verdade que esses bandidos vão contar, tipo, você nunca vai chegar a ela. Você tem uma verdade absoluta que é matou ou não a matou? Suzane e o Daniel mataram os É, pais, isso é isso é verdade. verdade. Agora, quem manipulou quem, como eles decidiram, aí cada um conta uma história, um É. acusa o outro, aí é já mais difícil de você depurar essa verdade. Entendi.